Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na OTV, a TV da internet. Temos também as redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar a nossa transmissão de hoje e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Olha, gente, pela próxima hora. A gente quer todo mundo aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira de emenda, de ponte para muita gente. Afinal de contas, ontem foi feriado aqui em São Paulo pela comemoração dos 470 anos da cidade. E uma conversa muito especial aqui nesta sexta-feira a gente vai ter para falar sobre um assunto muito importante para a cidade de São Paulo, para o país inteiro, mas aqui com foco na cidade de São Paulo. A gente vai conversar sobre o clima com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura Paulistana, da cidade de São Paulo, doutor José Renato Nalini. Secretário Nalini, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Parabéns aí por esse novo momento aí, nesse mês de janeiro, o senhor assumiu esse cargo como secretário executivo de Mudanças Climáticas na Prefeitura de São Paulo. Nosso desejo aqui do programa Gente que Fala de muito boa sorte nessa sua nova tarefa. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado. É uma alegria conversar com você. Um abraço ao Pedro, a Zenilda e ao Fausto. É muito importante que todos se interessem pela mudança climática, que é, na verdade, a maior ameaça que a humanidade pode sofrer nos próximos anos. Já estamos sofrendo, né, Mauro? Então, é importante que toda a população saiba que ela pode fazer alguma coisa para, pelo menos, mitigar os efeitos do aquecimento global. Muito bem, é nesse sentido que vai a nossa conversa para a gente tentar entender qual é o papel de cada um na sociedade nessa tarefa aí, para a gente lidar com esse problema que é muito importante nesse momento. Antes disso, vou falar um pouquinho sobre o secretário Nalini. José Renato Nalini é jurista, professor, escritor, magistrado e político. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi corregedor-geral da Justiça do Estado, presidente do TJ Paulista. E ao se aposentar, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi nomeado secretário da Educação do Estado de São Paulo. E mais recentemente, como a gente já destacou aqui na abertura, foi chamado pelo prefeito Ricardo Nunes para ser o secretário executivo de Mudanças Climáticas na Prefeitura de São Paulo. Antes da gente entrar exatamente no tema do clima, eu destaquei aqui na abertura, secretário Nalini, ontem foi aniversário da cidade de São Paulo, 470 anos da fundação. E o senhor, com tantos serviços prestados para a cidade, para o Estado e para a cidade de São Paulo, o que o senhor imagina, qual é a sua perspectiva em relação ao que temos pela frente, de uma maneira geral, para a cidade de São Paulo? Mauro, é uma coisa muito importante que todos saibam que o prefeito Ricardo Nunes é sensível a esse tema. Muito antes de nós falarmos em aquecimento global, ele já era preocupado com a questão ambiental, principalmente no extremo sul de São Paulo, que é onde nós temos o maior fragmento da Mata Atlântica. Então, quando nós temos um prefeito que se preocupa com isso, na cidade que foi protagonista, foi a pioneira na criação de uma secretaria executiva para mudanças climáticas, a gente sente que essa intimação é irrecusável. Então, eu gosto muito do meio ambiente, eu acredito que pela origem, assim, meu avô paterno era imigrante italiano, veio naquela fase no final do século XIX, início do XX, em que a Itália passava fome, também por questões ambientais. Nós prezamos muito a terra,
nós respeitamos muito o que ela nos oferece, nós respeitamos a água, e isso deveria ser uma sensação geral se nós tivéssemos uma educação de qualidade. Nós falhamos no Brasil, em todos os níveis, para oferecer à população uma educação que fosse além da memorização de informações e de dados. Isso nós conseguimos com clique hoje com o mundo web, né? Nós precisamos formar cidadania, pessoas de caráter, pessoas sensíveis, pessoas que tivessem empatia, não só uns com os outros, né? O respeito, acima de tudo, ao semelhante, mas o respeito à natureza da qual nós fazemos parte. Quando nós rompemos um elo dessa nossa coexistência com o ambiente, nós estamos sacrificando a própria possibilidade de duração da aventura humana sobre a Terra. É o que nós estamos atravessando hoje. Sim. Então, o prefeito Ricardo Nunes tem muito presente isso, tanto que essa secretaria é uma secretaria de articulação com todas as outras, mas também com organismos que se preocupam com isso, com a sociedade civil, não é? É uma tentativa de mobilização de toda a cidadania para que encare essa questão climática como um problema, mas um problema que ainda tem condições de ser enfrentado. Sim, o senhor assumiu a função como secretário agora no início do ano, dia 8 de janeiro. Já deu para tomar pé da situação? O senhor já tem em mente? É muita coisa a ser feita, e quando a gente tem esse desafio é, de ter que encontrar o que é prioridade, o trabalho acaba ficando até mais fácil, né, digamos assim, porque você acaba olhando para aquilo que é prioridade e avançando ali dali para frente. O senhor já tem as suas prioridades? Sim, Mauro, o que é importante é que há uma continuidade. Eu não sou reinventor da roda, eu Sim. mantenho aquele ritmo que foi o dos meus antecessores, desde a criação da, da secretaria. As equipes estão bem empenhadas, nós encontramos em todos os espaços muita gente fazendo muita coisa boa. É que não há divulgação daquilo que a municipalidade, por ela ou pela convocação da sociedade civil, ela está realizando em favor do clima. Mas eu posso mencionar para você, por exemplo, a, o monitoramento do cumprimento do PAN-Clima, né, que é o Plano de Ação Climática da cidade de São Paulo. É um plano pioneiro. São Paulo tem sido elogiada na comunidade internacional por investir nessa área, que é uma área, às vezes, negligenciada. Não é? O universo da política é um universo que tem horizontes muito restritos, são os horizontes da eleição e da reeleição. Então, quando se vê uma cidade, uma megalópole da dimensão de São Paulo, uma das cidades mais importantes do planeta, se preocupar com o clima, né? Isso é um convite a que todas as demais cidades também levem a sério esse tema, né? Esse plano de ação climática, o PANClima, tem 43 ações, 54 metas e envolve diretamente mais de 10 órgãos da prefeitura, mas muitos outros estão coligados, estão trabalhando também, principalmente o terceiro setor. O terceiro setor é uma grande conquista da República Federativa do Brasil depois de 5 de outubro de 88. O Constituinte conclamou a sociedade a atuar decisivamente na condução das políticas públicas, porque ele quer mostrar que a democracia representativa ela precisa sofrer uma transição para a democracia participativa. Afinal, a responsabilidade pela condução do interesse comum é de todos, ninguém está excluído dessa participação. Então, o PANClima é um exemplo de que isso é possível, né? Nós temos em pleno andamento e está funcionando bem o plano preventivo de chuvas de verão, porque São Paulo tradicionalmente acometida dessas tempestades, dessas chuvas que causam enchentes, inundações,
deslizamento de terra. Quem é que sofre com isso? Principalmente a população mais carente, aquela que não encontrou espaço para residir no centro, que conta com uma estrutura mais apropriada de mobilidade, de esgotamento, de fornecimento de água, energia, gás, tudo isso, né? Então, esse plano está funcionando graças a um grupo enorme de pessoas envolvidas. Nós estamos também enfrentando, Mauro, a mudança da matriz energética dos veículos. Nós precisamos entrar na transição energética, né, para cumprir o Acordo de Paris. Não é só para cumprimento de acordo, é para garantir que a humanidade tenha um futuro digno, um futuro saudável, né? Então, São Paulo está caminhando nessa direção. Já foram colocados em ação em setembro 50 ônibus elétricos. Tudo indica que até o final deste ano nós teremos mais 2.600 ônibus, né? Então, São Paulo está incentivando essa troca, porque 61% da emissão de gás carbônico, né, e dos gases venenosos que causam o efeito estufa provém da mobilidade, provém do transporte. Então, veja quanta coisa nós estamos fazendo. E há muita coisa mais, é que eu não quero ficar monopolizar o seu horário, Mauro. Então, estou à sua disposição. Nossa conversa hoje com o secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, da Prefeitura Paulistana, doutor José Renato Nalini, aqui pelo programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais e, além do nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades da região. Doutor Nalini, secretário, no dinamismo da administração pública, e até pela necessidade, né, há a mudança dos gestores e, a sociedade muitas vezes se incomoda com as mudanças de gestão que ocorrem e que levam à perda da continuidade do trabalho feito, quando não há um planejamento. Não é o caso, muito pelo contrário, nós temos acompanhado todo o trabalho feito pela secretaria a partir deste planejamento chamado Plan Clima, o que o senhor destacou agora. É esse planejamento que dá essa continuidade para que o trabalho de fato chegue no ponto que precise, que vai precisar, né? Daqui 10, 20 anos, 30 anos. O senhor sucede o secretário Natalini, que foi vereador na cidade de São Paulo, que sucedeu o ambientalista Dr. Pinheiro Pedro, advogado, enfim. Então, é um trabalho que já vem sendo feito já há alguns anos e que tem uma longa tarefa pela frente. É o Plan Clima que dá essa continuidade e que pode dar aquela garantia para a sociedade de que tudo estará no planejamento. Sim, Mauro, o importante nessa secretaria é que os seus ocupantes, né, até o momento, são pessoas muito envolvidas com a questão, né, são ecologistas, são amigos da natureza e, portanto, é como se nós fizéssemos aquela corrida em que um transmite o bastão para o outro. Não há solução de continuidade, senão o reconhecimento de que o que se fez foi bom, pode continuar a ser bom e, se possível, nós podemos até melhorar, não é? Então, o importante é que nós tenhamos metas que não se circunscrevam, que não se limitem a uma gestão, né? Essa questão climática, ela vai perdurar e aquilo que não for feito hoje vai onerar de uma forma demasiada, excessiva e injusta, principalmente as futuras gerações. Então, há muitas alternativas abertas, né? Há muitas opções que precisam ter continuidade. E bom, o bom da coisa, né? Aquilo que nos anima a prosseguir e a investir é que tudo está merecendo atenção devida dos setores mais diretamente envolvidos. Por exemplo,
Nós temos investido muito e conseguido êxito no uso da energia fotovoltaica, né? Pouco antes das grandes celebrações de ontem, foi uma bonita festa que houve plantio de mudas, né, com grupos que poderiam se antagonizar, mas unidos na mesma tarefa de salvar o mundo. Nós já tivemos aquela inauguração de uma grande usina fotovoltaica nas represas, né? Nós temos já em funcionamento o início da fazenda fotovoltaica. Nós estamos ingressando no mercado livre de energia, né? Um trabalho que nem sempre a população tem conhecimento, e esse deveria ser replicado em todos os municípios de São Paulo, do Brasil, do mundo, é a questão da proteção das áreas de mananciais, né? Nós conseguimos um Brasil que era notável pela quantidade de água doce. Nós conseguimos, em pouco tempo, poluir nossos rios, né? Canalizá-los de maneira que eles sejam mais transportadores de esgoto do que reservas de vida. E em São Paulo, nós temos feito um trabalho muito interessante com essa operação integrada em defesa da água, né, que hoje se chama OIDA. É um trabalho conjunto do Estado e do município, mas também da sociedade civil, para proteger as áreas dos mananciais, né? Essas áreas estão sendo tuteladas, algumas delas com barreiras de contenção para que não haja invasão que vá prejudicar não só aquela região, mas toda a população de São Paulo. E com isso, nós também vamos investir numa outra cruzada que é muito difícil, Mauro, é a questão da regularização fundiária, né? Você sabe, como eu, que há um percentual enorme do solo brasileiro que é irregular. Em que sentido? No sistema jurídico brasileiro, de acordo com a Constituição, com o ordenamento jurídico, alguém só é dono de um pedaço de solo, de uma parcela do território, se o seu nome estiver inscrito numa circunscrição imobiliária, que antigamente se chamou cartório de registro de imóveis. Hoje, desde 1988, é uma delegação extrajudicial registral. Então, quem não tiver o seu nome ali como proprietário, não é proprietário, embora possa estar ocupando a área. Mas existe um número imenso de brasileiros que, pelos mais diversos motivos, está ocupando uma área que não é dele, não é juridicamente dele. Então, nós sabemos como as pessoas podem ser vítimas de empreendedores inescrupulosos, né? Vítimas de loteadores clandestinos, ou então pessoas que simplesmente, por falta de espaço para morar, ocupam um território de quem não se sabe qual o proprietário. Então, a regularização fundiária, ela impede, isso no Brasil inteiro, que o poder público tome providências contra aqueles que não podem estar nessas áreas vulneráveis. Então, São Paulo vai merecer este ano, é lógico que já tem sido feita alguma coisa em termos de regularização fundiária, que é uma política estatal da maior relevância, e interessa aos prefeitos, Mauro, porque a partir da regularização, o prefeito pode lançar tranquilamente o imposto predial territorial urbano. Aquilo é uma área que está sob a égide, sob a tutela da administração municipal. Interessa ao proprietário, porque se ele for realmente o titular dominial, o dono, ele pode conseguir financiamento para construir, para reformar, ele tem um endereço. Então, é uma questão, não é só uma regularização formal, jurídica,
mas é uma questão que afeta a economia e devolve a integralidade da cidadania para essa pessoa, até há pouco considerada um ocupante clandestino, ocupante a título precário, grileiro, etc. Então, nós vamos enfrentar a regularização fundiária com muita força nesse período, né? E quero que todos tenham noção de que isso é para benefício de todos. Inclusive, o benefício maior para a economia brasileira. No momento em que as grandes propriedades rurais estiverem regularizadas, não vai haver empecilho, obstáculo nenhum para que o capital internacional venha e adquira créditos de carbono sobre aquelas áreas que podem ser sumidouros de carbono, né? Então, veja quanta coisa uma secretaria que é quase que uma ideia de coordenação entre as demais, que não tem grande estrutura, que não tem um corpo funcional imenso, que não tem um orçamento próprio, ela pode fazer no sentido de chamar atenção e de fazer com que cada um cumpra a sua parte. É. Secretário Nalini, o senhor toca num ponto que, no meu entender, acho que é o mais desafiador de todo o trabalho a ser feito aí na sua secretaria, que é essa questão fundiária, a regularização, especialmente lá na Zona Sul, a questão das áreas invadidas e a importância do desfazimento daquelas construções todas e a proteção daquela área, para que novas ocupações não ocorram. Só que é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com a Secretaria da Habitação, como tantas outras secretarias estão envolvidas nesse trabalho juntamente aí com vocês, por conta do déficit habitacional que a gente vê na cidade de São Paulo, que é o que empurra as pessoas para essas regiões, né? Então, o senhor também considera esse ponto como um dos mais desafiadores, porque é preciso ter esse trabalho conjunto com a Secretaria da Habitação, encontrar alternativas para as pessoas não fugirem para essas áreas e essas ocupações ocorrerem. Especialmente porque isso acaba até promovendo a ação ali do crime organizado. Eles se aproveitam disso, né? Porque sabem que as pessoas estão ali e precisam de moradia. Sim, Mauro, é uma questão muito séria, muito grave. Eu vejo com perspectivas muito promissoras, pela minha origem de ter permanecido no sistema de justiça por quase meio século e ter um trânsito bastante facilitado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo corregedor-geral, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, já se reuniu comigo para falar sobre isso. Ele tem o poder de normatizar aquilo que os antigos cartórios fazem. Um grande problema enfrentado pelos empreendedores e pela cidadania é o formalismo dos cartórios de registro de imóveis. E o desembargador Loureiro ele tem uma visão muito ampla do papel cidadão dessas delegações extrajudiciais e vai fazer com que haja uma certa flexibilização nas exigências formais. Isso é importante. É lógico que a Secretaria da Habitação é talvez a maior interessada no âmbito interno da municipalidade, mas eu gostaria, Mauro, de comover os grandes empresários da construção civil, né? São Paulo, município, está sofrendo uma explosão de novos prédios em todas as regiões. Há um adensamento deliberado, que é o aproveitamento das áreas que possuem mais infraestrutura. Então, é melhor que as pessoas morem mais perto, necessitem menos de condução, porque se o transporte é o responsável pela maior parte da emissão dos gases venenosos do efeito estufa, quando a pessoa puder se servir de um transporte coletivo, ou puder usar mais bicicleta, ou puder até caminhar a pé, nós estamos colaborando para melhorar o clima da cidade. Agora, esses empreendedores que são importantíssimos, desempenham uma função social da maior relevância, eles precisam também
se convencer de que eles devem devolver alguma coisa à sociedade. Eles estão realizando obras extremamente rentáveis, né? São bem caros os apartamentos que estão sendo construídos. Então, não seria demais pedir a eles uma contraprestação, uma compensação, que seria construir alguma coisa mais singela, menos custosa, exatamente naquelas áreas vulneráveis, né? O prefeito está fazendo sua parte, anunciando que a declaração de utilidade pública para fins de expropriação de uma área correspondente a 10% do território da capital. É algo que no mundo não se encontra similar. Então, vai haver uma ampliação muito grande de parques sustentáveis, né? O Guarapiranga já foi objeto de concessão, o Campo de Marte, a revitalização do Parque Dom Pedro, né? Nós teremos 7 novos parques até o final do ano. Por que a sociedade civil e o empresariado também não participam com iniciativas que sejam acessíveis à população mais carente, mais vulnerável? Não é impossível, Mauro, porque no mundo inteiro o mecenato, essa cultura de devolver à sociedade aquilo que ela investiu nas pessoas bem-sucedidas, nos milionários, é uma cultura que prevalece. No Brasil, nós precisamos incentivar. Já existe quem faça isso, mas nós precisamos de escala. Os problemas de uma conurbação como São Paulo, que conseguiu congregar 22 milhões de habitantes para uma população total do estado de 45, é alguma coisa fenomenal. Então, nós temos que ter um tratamento de choque para essa região de São Paulo. Não é só pensar no território do município da capital, mas as cidades vizinhas, elas já emendaram, né? Então, nós precisamos de coisas insólitas, aquilo que não tem sido utilizado no restante do Brasil e que pode ser inaugurado aqui em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue comover os grandes empresários. Programa Gente que Fala hoje, entrevistando o secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, doutor José Renato Nalini, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos do Centro-Oeste paulista. Doutor Nalini, na pergunta anterior, eu lhe questionei sobre a problemática do crime organizado nas áreas ali da Zona Sul, pelo seguinte, a população paulistana, a sociedade conhece o trabalho do secretário Nalini em outras áreas. O senhor atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi juiz, foi desembargador, foi promotor de justiça também, atuou na alçada criminal, então existe um trabalho anterior seu que a gente, quando olha, não vê muita ligação com o trabalho de hoje, com o meio ambiente. Mas tem um ponto aí muito importante que liga as duas áreas, que é justamente a atuação em cima do crime organizado, lá na Zona Sul, para evitar que essas construções irregulares continuem acontecendo. Esse ponto justamente lhe dá a vantagem para a atuação nessa área específica, lá na Zona Sul e em outras situações onde o crime organizado está presente e que envolve o meio ambiente? Mauro, só uma observação antes de responder isso. Sim, A, o meu interesse pelo ambiente é muito anterior desse chamado do prefeito Ricardo Nunes. Eu escrevi há muitos anos um livro sobre ética ambiental, um livro que sim. a RT publicou, então, pensando que a educação ambiental era talvez a maior carência da população brasileira, né? Então, de apreço, de, da minha proximidade com o tema, da minha afeição com esse tema ecologia.
Depois eu fui, durante muitos anos, conselheiro da SOS Mata Atlântica, né? Trabalhei junto com Pedro Passos, com Roberto Clabin, com a Márcia Irota, com o Mário Mantovani? Mantovani, né? Nesse trabalho muito bonito que eles fazem. Eu ajudei o Tribunal de Justiça a ter as câmaras ambientais, as câmaras reservadas ao meio ambiente. E participei dessas câmaras desde a instalação delas em 2005 até o momento em que, eleito para a Corregedoria Geral, depois para a presidência, eu tive que me afastar dessa jurisdição, mas uma jurisdição que me trazia uma grande satisfação pessoal. Então, não é uma novidade a questão de eu me interessar pelo ambiente. Agora, em relação ao crime, você tem toda a razão. Eu, depois de chegar a São Paulo para assumir a segunda instância, de 1992 a 2004, eu fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, de saudosa memória. Ele foi extinto com a emenda constitucional 45 de 2004 e houve a unificação dos três alçadas com o Tribunal de Justiça, transformando o Tribunal de Justiça no maior tribunal do mundo. Hoje tem 360 desembargadores. É muito difícil você administrar uma corte dessas. 360 desembargadores, mais 250 pinguins, que são juízes substitutos de segundo grau, mais 3.000 juízes de primeira instância. É uma coisa gigantesca. No Tribunal de Alçada Criminal, que foi o maior tribunal especializado em crime, eu cheguei a ser vice-presidente e presidente. Então, conheço bastante a questão criminal, até porque, durante 4 anos antes de ingressar na magistratura, eu era promotor de justiça e trabalhei na equipe de roubo, uma iniciativa do MP para fazer um combate ao crime violento contra o patrimônio. É lógico que, enquanto a justiça permaneceu, de certa forma, estável e muito mergulhada no anacronismo, no conservadorismo das peças jurídicas ainda recheadas de latim, com muitas citações, a criminalidade que não tem de observar a lei de licitação, que não passa pelo Tribunal de Contas, que não tem controle externo, ela progrediu, ela se sofisticou, né? Sim. E é por isso que nós precisamos fazer com que esse combate à criminalidade organizada seja uma cruzada de toda a sociedade decente. A maioria da sociedade brasileira é decente, quer o bem, quer ética, quer se comportar moralmente. É lógico que a situação de desigualdade social faz com que os sucessos do crime organizado sejam mais celebrados, mais comemorados do que os tentos praticados pela gestão pública, né? Mas essa noção da grandeza do nosso desafio está muito presente, principalmente, né, na OIGA, na Operação Integrada em Defesa das Águas. São poucas pessoas, mas muito conscientes, né? Eu não tinha conhecimento, por exemplo, nada obstante meu grande interesse por tudo que acontece em São Paulo, cidade que eu adotei, da qual eu me considero um filho ilegítimo, mas um filho. Estou aqui desde 84, morando, né? Embora já trabalhasse antes. Eu não tinha noção daquilo que se faz na OIDA, com pouca gente, mas fazendo, por exemplo, o mapa do não, que é cercar alguns espaços privilegiados onde há muitas nascentes e fazer uma contenção efetiva para que esses espaços não venham a ser tomados pela criminalidade organizada, que empurra os incautos moradores, que começam a fazer seus barraquinhos, depois construções de alvenaria, depois vários andares com direito de laje, etc.,
no mutirão, porque os pobres são bastante solidários, eles se ajudam uns aos outros, né? Então, esse mapa do não é uma coisa muito interessante. Nós gostaríamos de que ele crescesse e que nós pudéssemos ampliar essas áreas, inclusive para que aquelas áreas, aquelas glebas que já foram recuperadas, que estão ambientalmente compatíveis com o que é necessário, também tivessem uma contenção para que elas não cresçam em demasia, porque elas estão bem arrumadinhas, bem urbanizadas, esteticamente agradáveis, mas se chegar muito mais gente ali, a degradação começará e voltará a ser tudo como era antes, né? Então vejam quanta coisa, veja, Mauro, quanta coisa essa secretaria pode impulsionar, pode estimular e pode cobrar, né, das demais secretarias e principalmente da sociedade civil, porque nós não podemos ignorar essa tendência que é generalizada no Brasil de achar que todos os problemas são responsabilidade exclusiva de governo. Não. O governo é alguém que nós escolhemos e que, em nosso nome, vai fazer alguma coisa em direção ao bem comum. Mas nós continuamos responsáveis para cobrar, para fiscalizar, para mudar de opção quando nós escolhemos mal, etc. Então, eu acho que esse papel de alerta da sociedade civil e de chamada à ordem, você também tem responsabilidade, é uma coisa muito importante e a gente precisa se compenetrar de que isso também é esperado de quem assume uma função pública. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira por aqui, nessa conversa com o Dr. José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. A gente vai fazer uma paradinha breve aqui para o intervalo, a gente volta em seguida com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente Fala está de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e também a retransmissão às 10 da noite, a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades da região. Hoje, sexta-feira, nossa conversa aqui nessa ponte, nessa emenda do feriado do aniversário da cidade de São Paulo, que foi ontem, nossa conversa então com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, doutor José Renato Nalini. Doutor Nalini, nós temos inúmeras legislações, desde lá de cima até aqui embaixo, o plano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqui no estado a mesma coisa, temos o plano estadual, temos o plano municipal, ou seja, não faltam legislações para a gente tratar sobre a questão do lixo. E a gente entende também que as legislações, poucas delas são capazes de mudar comportamentos, né? A gente não tem visto essas políticas sendo capazes de mudar o comportamento das pessoas. E o senhor chamou a atenção, agora no final do bloco anterior, justamente para esse ponto. A responsabilidade de cada um em relação ao meio ambiente e aí a responsabilidade de cada um em relação ao lixo. Não é colocar o lixo na porta de casa que o problema estará resolvido. Tudo isso parte de uma consciência. O senhor também diz, a partir do seu próprio trabalho no livro, para esse despertar da consciência ambiental das pessoas. Isso depende de educação, né? E isso também é um trabalho que é desafiador e que vai levar talvez alguns anos para poder chegar no ponto que a gente quer, né? Tudo isso está dentro do planejamento, do trabalho aí da secretaria? Sim, Mauro. Veja como é uma secretaria ambiciosa, né? Ela abraça
todos os problemas do mundo, né? A partir do mais sério, que é o aquecimento global, causador das mudanças climáticas. Mas realmente você tem razão. A educação é a chave para a resolução, ou pelo menos para mitigação de todos os problemas brasileiros. Todos eles, todos eles. Se a gente examinar bem, né? Agora, eu fico assustado com essa questão da excessiva produção de resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos é um eufemismo que nós usamos para falar aquilo que nós chamávamos simplesmente lixo. Só que o nosso lixo, Mauro, não é um lixo, ele pode ser um luxo, porque nós desperdiçamos muita É. coisa boa, né? Em países em que a educação foi mais levada a sério, nós não temos essa produção excessiva, né? Escandinávia, por exemplo, que eu conheço bem, não há lixo na rua, nem há desmanches. Você não vai encontrar uma carcaça de Volvo num desmanche, nem vai achar ferro velho, ou seja, já existe uma consciência muito nítida, muito consistente do que seja a logística reversa, ou seja, numa economia circular, quem produz algo que tem uma certa durabilidade é responsável pela vida útil desse produto até o final da sua serventia. E, a partir daí, o responsável pela produção é responsável pelo resíduo. Veja como essa é uma questão de educação que não chegou aqui ainda, não é? É. Eu fico estarrecido ao verificar que em São Paulo nós precisamos de uma licitação para varrição e coleta de lixo de 13 bilhões de reais. Um dinheiro que poderia ser empregado na construção de mais residências, na criação de escolas, de postos de saúde, na ampliação dos empregos tão necessários para que as pessoas vivam dignamente. E isso, por que isso existe? Porque não há uma consciência de que eu devo descartar menos, eu devo usar só aquilo que realmente é imprescindível e que eu tenho de pensar em termos de reaproveitamento, de reciclagem, né? de recuperação, de restauração, aquela sequência de R's tão necessária para que nós tenhamos uma consciência, né? Então, ainda é muito pouco, diante das nossas necessidades, aquilo que nós conseguimos fazer em termos de reciclagem. A coleta domiciliar seletiva, aquela que separa o resíduo orgânico do resíduo aproveitável, ela está presente em 96 distritos do município de São Paulo, mas cobre 76% das vias públicas. O ideal seria que ela cobrisse 100%. É que nós temos vias públicas em que não há possibilidade do trânsito do caminhão de recolhimento. Por quê? A cidade cresceu desordenadamente. São séculos de crescimento sem planejamento. Então, veja o cúmulo de desafios que é posto hoje a quem se propõe a administrar São Paulo. Ele tem que enfrentar séculos de omissão e de desconhecimento daquilo que deveria ser uma cidade bem organizada, bem urbanizada, não é? Agora, vejam que o serviço de coleta domiciliar conta com mais de 6 mil funcionários e 842 grandes veículos. Será que nós não poderíamos fazer com que o povo colaborasse e que nós gradualmente reduzíssemos a necessidade dessa estrutura?
porque os 842 veículos não são movidos a eletricidade, são movidos a óleo diesel, que é o maior poluidor, é o combustível fóssil que mais gera os gases venenosos, né? Então, nós temos de treinar a população, e isso é possível, Mauro, através da conscientização das crianças. As crianças são, na verdade, os fiscais dos pais, aqueles que alertam os pais para que não se deve jogar pela janela do carro tudo aquilo que não serve mais, né? São as crianças que devem ficar alertas para que os nossos córregos sejam novamente repositórios de vida, que tenham peixes, que sejam águas em que, se você entrar nessas águas, uma criança pode nadar sem perigo de contrair uma enfermidade, né? Então, é um trabalho imenso, mas tem de começar pela base. E isso está sendo feito. Há muitos bons exemplos em pequena escala. Nós precisaríamos multiplicar isso, né? Agora, o gasto do município de São Paulo com essa questão do resíduo sólido é enorme, né? Porque os resíduos que não são reciclados, eles vão ser encaminhados a duas centrais mecanizadas de triagem da capital, que são operadas por uma cooperativa. Há muitas cooperativas trabalhando, mas nós precisamos fazer com que esse trabalho seja realmente compensador, né? Porque não são todas as pessoas que se animam a trabalhar tentando limpar aquilo que nós produzimos de sujeira, de imundície, não é, Mauro? É uma questão bastante complexa, embora seja de plena consciência de todos os responsáveis aqui na Prefeitura de São Paulo. Que alternativa teríamos, secretário Naline, em relação a essa questão do lixo ainda, nesse sentido da mudança de consciência, das pessoas? Como eu destaquei, tem gente que coloca ali o lixo na porta de casa achando que ali é o fim. Não, eu estou descartando aqui, ali é o começo do problema, não é? E aí o que que a gente vai ver? Os caminhões, da coleta e os seus trabalhadores, no fim de tarde, início da noite, aquele trabalho de recolhimento, aquela correria dos trabalhadores para o cumprimento das metas, para percorrer todas as ruas e recolher todo o lixo, sacos que rasgam e lixo que fica pelo caminho, enfim. É muito triste ver tudo isso, né? Que a gente pode fazer? Colocar containers nas ruas, por exemplo, para as pessoas depositarem os seus lixos. Nos bairros mais comerciais, muitas vezes, lojas, malharias, né? Que jogam seus retalhos no final do dia também. E o pessoal, evidentemente, que em busca de renda, o pessoal da coleta, que vai atrás de materiais, né? Acaba espalhando tudo, enfim. São cenas muito tristes, deixam a cidade suja, emporcalhada, isso vai para os bueiros, vai para os córregos, e aí aí é que o problema começa, não termina, né? Que alternativas Mauro, temos? você tem razão. Eu fiquei animado ao verificar o trabalho do meu colega secretário Osmário, da limpeza urbana. Ele trabalha com muito afinco na tentativa de enfrentar esses problemas. Você mencionou a questão das malharias, né? Há um conjunto de oficinas de confecção clandestinas que a cada dia lançam às ruas cerca de 5 toneladas de resíduos, de pequenos pedaços de tecido que não são algodão, são sintéticos e que, Sim. portanto, não são aqueles suscetíveis de serem regenerados, da terra aproveitar e se transformar em insumo. São coisas que podem permanecer centenas
ou até milhares de anos antes da degradação. E o osmário conseguiu fazer com que muitos containers de pequena dimensão fossem colocados nas imediações e um trabalho de formiga de convencer cada proprietário dessas oficinas, né, para que os retalhos sejam colocados ali e não espalhados pela via pública. Está funcionando. Quais os problemas que a gente encontra, Mauro? Muitos desses containers são furtados. Eles desaparecem e depois vão surgir em ferros velhos das imediações da capital, né? Depois, o que fazer com essas 5 toneladas diárias? Então, o Osmário chamou uma equipe da Abrimac, né, que é uma associação dos fabricantes de máquinas, para tentar sugerir a criação de algumas máquinas que primeiro façam desses retalhos resíduos, depois uma outra que se utilize de uma substância que possa transformar os resíduos em uma pasta e, com isso, fazer objetos como cadeiras, cabides, mesas, que poderiam servir para o mobiliário das escolas, por exemplo. Então, você veja que o enfrentamento de uma só questão, né? Enquanto você vê que condomínios caríssimos, as pessoas não separam o lixo orgânico do lixo orgânico, embora sabendo que às quintas-feiras passará o caminhão da coleta seletiva. Então, o que fazer, né? Porque nós podemos treinar os zeladores, nós podemos conversar com os síndicos, né? Mas como convencer cada morador de um edifício que custa vários milhões de reais, né, a fazer esse mínimo trabalho em favor da natureza, né? Permitir que haja um aproveitamento do resíduo orgânico para formar compostagem, para se transformar em adubo, né? E não ser necessária a multiplicação de aterros sanitários, que não são solução, né? Isso é um paliativo. O ideal seria que nós tivéssemos uma economia circular, para que tudo aquilo que nós produzimos, nós víssemos o final, e um final útil, um final rentável, um final em favor da natureza. Então, vejam como as coisas são complicadas, mas hoje, pelo menos, Mauro, a grande vantagem é que nós temos noção disso. 20 anos atrás, nós não tínhamos essa preocupação. É que os efeitos desastrosos do aquecimento global foram tão traumáticos e nós respondemos com mortes, com desastres naturais, com cenas dantescas e, portanto, um mínimo de consciência já surgiu. Nós precisamos é que essa consciência se dissemine e se intensifique para que nós possamos enfrentar o que ainda virá. Veja, Mauro, a ciência provou que 2023 foi o ano mais quente da história, pelo menos em 125 mil anos. Agora, dizem os próprios cientistas que nós vamos ter saudades de 2023, porque as coisas tendem a piorar, né? O que as pessoas nem sempre sabem é que aquele cúmulo de efeito estufa, ainda que hoje nós parássemos de produzir essas emissões, nós não reduziríamos aquilo que já está ali armazenado e que vai continuar a nos fazer mal daqui para frente. Então, essa é a urgência de nós termos uma consciência mais sensível, né? Agora, ninguém é tão
incapaz de fazer alguma coisa em prol dessa salvação da natureza, né? A sociedade civil pode fazer muita coisa, né? Individualmente, Mauro, não há necessidade de você formar um enorme grupo. Melhor seria, sim, que o grupo trabalhasse sob uma coordenação. Mas para você reduzir o consumo, né, de tudo que você gasta, de economizar água, energia, procurar fazer a transição, se eu puder usar energia solar ou eólica, né, usar transporte coletivo, andar mais a pé e de bicicleta, que até faz bem para a saúde, dar preferência a alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, principalmente aqueles produzidos pela agricultura familiar, porque muita gente não sabe que São Paulo tem uma agricultura familiar muito interessante e muito importante. Não há necessidade desse transporte por centenas de quilômetros até chegar aqui poluindo nossas ruas, né? Então, muita coisa pode ser feita na esfera individual. Agora, se a família tivesse a consciência, melhor ainda. Se a rua tivesse a consciência, então está ótimo, né? Mas nós poderíamos começar com os prédios. São Paulo é uma cidade de edifícios, e se cada edifício fosse uma usina ecológica, ou seja, não produzir lixo em excesso, não gastar energia em excesso, nós já teríamos um grande progresso. E por isso é que nós dependemos da mídia, nós dependemos de vocês que são os influenciadores que podem fazer chegar essa mensagem a todas as pessoas, porque o aquecimento global nos prejudica a todos, não há ninguém que esteja imune, eu não vou sofrer, não. Mesmo os grandes milionários que podiam procurar outros planetas já se convenceram de que a Terra ainda é o único habitat que nós temos. É. E nesse sentido da conscientização necessária, da educação necessária, secretário Naline, a gente falou de moradia, sem moradia não se tem saúde, sem saúde, educação comprometida, chegamos na educação. O senhor foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, o que o senhor traz dessa experiência para o município nesse trabalho de cruzamento de atividades da sua secretaria com as demais, e especialmente com a educação do município de São Paulo, para essa necessidade de levar informação e levar conscientização para as crianças do município e elas multiplicarem isso dentro de casa? Bem, Mauro, essa questão da educação é algo extremamente grave também, porque a nossa educação, e essa é uma opinião pessoal, modesta, não tem o monopólio da verdade, é mais o meu feeling depois de ter passado 2 anos e 4 meses à frente da maior secretaria de educação do país, né? São Paulo tem 400 mil funcionários na Secretaria de Educação, tem 5.400 escolas espalhadas pelos 645 municípios, entre 4,5 e 5 milhões de alunos. Agora, a escola pública, ela se manteve como uma transmissora de informações. A educação é, na verdade, um adestramento da infância e da juventude para decorar, para memorizar informações. E a escola não percebeu que essa nossa era da informática, da eletrônica, o mundo web, tornou a informação acessível a um mero clique. Então, as crianças obtêm a informação que elas quiserem através do celular. E a figura do professor, ela se tornou uma figura quase que dispensável. O professor que não se reciclar para ser, na verdade, uma espécie de showman ou showwoman para que a atenção da classe continue ligada sobre ela vai ser descartada. Com as crianças, ainda
existe a pouca idade faz com que as crianças se mantenham sob uma certa disciplina. Mas os jovens do ensino médio, eles já não acreditam na aula prelecional. E, por isso, as escolas estão ficando com classes ociosas, enquanto que os barzinhos das imediações estão sempre cheios, as ruas cheias. A evasão do ensino médio é o testemunho mais evidente de que a nossa educação falhou. Então, nós Sim. temos de fazer uma religação entre a escola e a vida. Nós precisamos mostrar que o aprendizado vai ser útil para a vida prática do jovem, né? Enquanto a escola for desvinculada, ela não vai cumprir a sua missão. O que é bom, Mauro, é que há alguns excelentes exemplos. Eu vi escolas em que uma diretora bem intencionada, bem formada, atenta, lúcida, ela consegue fazer um corpo docente, que eu chamo em sociologia pássaros de igual plumagem, e ela pega uma equipe entusiasmada que consegue motivar a infância e a juventude. Por isso, há escolas em que não há vagas e há escolas que estão ficando vazias. Tudo depende do investimento que se faz na diretora, no diretor e nos professores. É um pequeno flash, haveria muito mais o que falar, Mauro, mas é só para dar ideia do que significou a minha experiência na Secretaria de Educação e o que eu pretendo transmitir aqui para o secretário Padula, que, por sinal, também foi contemporâneo lá na Secretaria Estadual de Educação na minha época. Muito bem, gente. Olha, o tempo de hoje voou, chegou aqui ao final o nosso programa Gente que Fala, essa edição de sexta-feira. O agradecimento, Dr. José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. 10 segundos, infelizmente, que o nosso tempo já está estourado. 10 segundos para a sua mensagem final, sua despedida, secretário, e o nosso agradecimento. Obrigado, Mauro. Eu queria convidar todos a se interessarem pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. É alguma coisa que vai nos afetar. Preste atenção e faça alguma coisa. Muito obrigado, um abraço ao senhor, a todos da Secretaria de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, por essa conversa aqui com a gente no programa Gente que Fala. Vamos colocar um ponto final nessa edição de sexta-feira. Por aqui, programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo. Busquem aí novas energias no final de semana para um novo início na próxima. E a gente volta a partir do meio-dia, então, na segunda-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau, até lá.